Olá, pessoal. Hoje, dando seguimento à nossa discussão sobre os tipos de estudo e o grau de evidência, vou começar a falar sobre os estudos que têm o menor grau de evidência, que são os relatos e séries de caso. Bem, o que caracteriza um relato de caso? O relato de caso, geralmente, é o primeiro tipo de estudo que você faz sobre uma nova doença. Então, quando surge um caso atípico, um caso novo de algo previamente não descoberto, não relatado, isso pode ser colocado na literatura por meio de um relato de caso. Então, o que caracteriza o relato de caso é uma descrição dos objetivos desse relato de caso, quer dizer, por que esse caso está sendo relatado. Ele pode ser um caso atípico ou ele pode ser uma manifestação atípica de uma doença já conhecida, mas o autor do relato de caso tem que colocar claramente os seus objetivos pelos quais ele resolveu fazer esse relato de caso. Depois ele vai fazer uma descrição minuciosa desse caso, mostrar como que aconteceu a apresentação clínica, quais as características de exames laboratoriais, exames de imagem, se eventualmente esse paciente tiver algum anátomo patológico, então ele vai mostrar esses achados. E, finalmente, ele vai fazer uma discussão desse relato de caso, confrontando com a literatura, mencionando casos semelhantes. Se for, por exemplo, uma manifestação atípica de uma doença, ele vai comentar sobre as manifestações típicas, dizer por que essa manifestação é atípica, quais seriam possivelmente as razões para esse paciente apresentar essa nova manifestação. Enfim, o autor vai discorrer um pouco sobre os achados daquele caso. O relato de caso, apesar de ser um estudo com um pequeno grau de evidência, ele tem uma importância muito grande porque ele pode ser a primeira vez que algum caso aparece na literatura. A gente pode dar alguns exemplos emblemáticos disso. Se a gente pegar, por exemplo, nos anos de 1984, quando começaram os casos de sarcoma de Kaposi em pessoas homossexuais, que começou a descoberta da infecção por HIV, relatos de casos foram extremamente importantes para despertar a atenção dos pesquisadores de que estava aparecendo uma nova doença com características absolutamente diferentes das doenças anteriormente descritas. Esse é um exemplo antigo, mas a gente pode dar um exemplo mais atual, recente no nosso meio, que é a infecção congênita pelo Zika vírus. No início, eram apenas relatos de casos atípicos de microcefalia que começaram a aparecer numa frequência muito grande. Isso despertou a atenção das pessoas para tentarem entender por que aqueles bebês tinham microcefalia, uma vez que as mães não eram infectadas nem por citomegalovírus, por rubéola, ou seja, pelas causas típicas de microcefalia. Então deveria ter alguma coisa diferente causando essa alteração nesses bebês. Então os relatos de caso, eles têm essa importância dentro desse cenário, assim como as séries de caso. As séries de caso, em relação aos relatos de caso, elas ganham um peso maior porque elas reúnem um número maior de casos com aquelas características atípicas, diferentes, que merecem ser reportadas na literatura médica. Então, muitas vezes, por meio de uma série de casos, você descreve pela primeira vez uma nova manifestação de uma doença. Às vezes é uma doença conhecida, mas aquela manifestação ainda não tinha sido descrita. A gente pode dar um exemplo recente, que a gente teve a oportunidade de descrever, que foram casos de doença glomerular em pacientes previamente infectados pelo vírus da dengue. Essa era uma manifestação que não era descrita na literatura, que a gente teve a oportunidade de descrever por meio de uma série de casos. Isso pode despertar o interesse e aparecer em outras séries de casos que mostrem a mesma manifestação. E muitas vezes a reunião de várias séries de casos pode levar a um estudo mais robusto, com conclusões mais robustas sobre aquele determinado tema. Então, os relatos de caso têm uma importância na literatura, sim, e eles podem ser uma forma preliminar de descrever alguma coisa. Nas próximas aulas, nós vamos mostrar alguns exemplos práticos de relatos e séries de casos e vamos enviar também para vocês esses relatos e séries de casos para que vocês possam ler e a gente comentar as características de uma forma mais prática de cada um deles.